reunião de oração de hoje estará sendo comandada pela classe de adolescentes. E eu espero que todos nós possamos aproveitar e aprender com a mensagem que será enviada hoje. Espero que todos fiquem com Deus, estejam todos bem, com muita saúde, e que o Senhor esteja nos guardando nesse momento e que possamos aproveitar da reunião de oração. Boa noite, irmãos. Agora eu vou ler os Salmos 135, do 1 ao 3. Aleluia! Louvai ao nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. Vós que assentis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Oremos. Meu Deus amado, todo-poderoso, aqui entramos em sua presença. Pai, nesse momento intercedemos por todos os enfermos. Meu Deus, que a sua misericórdia e graça alcance essas pessoas que estão sofrendo, sendo vítimas dessa Covid-19 ou demais doenças. Pai, esteja com elas e com seus familiares que, consequentemente, também sofrem. Meu Deus, que o Senhor traga restauração e cura para essas pessoas, pois Tu és o nosso grande médico. E é o que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre em Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor.
não pode apagar, as muitas marcas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas marcas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Senhor Deus e Pai, abençoa os adolescentes, fortaleça-nos e que o Espírito Santo nos conduza para que possamos pregar, falar do seu amor para outras pessoas. E porque a nossa geração está precisando da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Não há Deus
gente vai orar pelos missionários e Raquel vai ler o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, leve-os ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Pai sobre Israel. Senhor, meu Deus, essa noite nós pedimos em específico, Senhor, nós intercedemos pelos missionários, Pai. Eu te oro pelos missionários que estão fora do país, Senhor, agora, nesse momento difícil de pandemia, Pai. Te peço para que o Senhor ajude eles, Senhor, com recursos financeiros. Te peço para que o Senhor provenha, Pai. Te peço para que o Senhor dê forças para eles continuarem essa batalha, Pai. Te peço também pelos missionários que estão aqui dentro do Brasil, Senhor. Te peço para que o Senhor ajude eles a lutar o bom combate, Pai. E guardar a fé, Senhor, assim como nós, Pai. Te peço para que o Senhor nos ajude a sermos missionários dentro das nossas casas, nos nossos nichos, Pai, de estudo, nossos nichos de amizade, Senhor. Te peço para que o Senhor esteja nos fortalecendo para que a gente consiga cumprir essa missão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oremos. Pai bendito, amado Pai, ó Senhor, eu queria te pedir que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor possa trazer coisas boas para este lugar. Nós estamos passando por momentos tão delicados, por problemas sociais, econômicos, que são difíceis de resolver, mas eu sei que para ti, ó Deus, nada é impossível. Tenho certeza que o Senhor tem planos maravilhosos para este lugar. Ó Deus, então faça a tua vontade aqui, porque nós carecemos de ti. A população, o Brasil, o mundo todo precisa de ti, ó Deus. Que o Senhor possa dar sabedoria aos nossos governantes, para que eles saibam como manusear e como agir nessa situação toda, não só pelo Brasil, mas também como para a população brasileira, Deus. Como eu falei, nós precisamos desesperadamente de Ti. Então, Deus, obrigada por tudo e por todas as coisas que o Senhor nos dá, porque mesmo no meio da tribulação, nós ainda temos paz, nós temos um Deus que nós sabemos que está com a gente a todo momento. Então, obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se
Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e como salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Olá, amada Igreja do Senhor, louvado seja o nosso Deus. Que bom falar com vocês. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me sinto muito alegre nesse momento por ter sido convidado para compartilhar com a amada Igreja uma mensagem do Senhor nesta reunião de oração que estamos aqui realizando de uma forma tão bonita, tão agradável pelos adolescentes. Que bom! Louvamos a Deus pela nossa igreja estar ativa, trabalhando, operosa e viva, né? Mesmo nesse momento tão novo que estamos vivendo, tá bom? Então, amados, eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite, neste momento oportuno de reunião de oração, falar sobre oração. Muitas vezes a oração se torna algo tão mecânico, tão rotineiro, tão costumeiro em nossas vidas, que nós deixamos de observar detalhes importantes do que é a oração, do que o seu conteúdo deve ter, né, da forma como devemos nos comportar. Isso tudo é muito importante para nós e é sempre válido que estejamos relembrando esses assuntos tão importantes para nós. Então estaremos falando sobre oração, tá bom? Então eu convido a todos para juntos fechar os seus olhos e juntos orarmos ao Senhor para que Ele nos abençoe nesse momento, tá bom? Feche os olhos, vamos orar. Pai Celestial, Pai querido, nós louvamos ao Teu nome, Deus. De forma nenhuma poderíamos deixar de nos colocar diante de Ti com nossos corações quebrantados, Deus, reconhecendo que somos pó, que não somos nada, Deus. Nem autoridade teríamos para estar diante de Ti se não fosse uma permissão vinda do próprio Deus, do próprio Senhor, Pai. Então, obrigado, Deus, porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Obrigado porque o Senhor está sentado em um trono de glória, mas Tu se levantas em nosso favor, em favor do corpo de Cristo, Deus. Oh, Pai, obrigado porque um dia Tu deste o Teu Filho, Pai, para morrer naquela cruz por nós. Nenhum de nós seríamos capazes de realizar tal feito, senão o Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Obrigado pela salvação, Deus. E nesse momento oportuno, nós gostaríamos humildemente de clamar que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que o Senhor entregue a nós a Tua mensagem. Fale com o Teu povo, Deus, de forma que ao sairmos desta reunião, ao terminarmos esta reunião de oração, saiamos com nossos corações repletos de alegria, Deus, por termos recebido algo vindo do Teu trono, do Teu poder, das Tuas mãos. E que isso seja convertido em ações para as nossas vidas. Que vivamos de forma agradável a Ti, andando com intrepidez e segurança na Tua santa presença, Deus. Esse é o nosso maior desejo. Fala conosco então, Pai, por favor. E essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com a amada igreja a palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu estarei lendo para os irmãos do versículo 1 ao versículo 11. Tá legal? Diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar.
porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que estamos enxergando aqui nesta passagem é algo maravilhoso e muito importante para as nossas vidas, né? Nós fizemos uma leitura um pouco extensa, muitos ensinos e observações podemos tirar daqui, mas eu vou limitar somente ao que está presente na mensagem que Deus tem para nós nesta noite, tratando sobre oração. Então, a primeira observação que eu quero fazer é o cenário que estava acontecendo aqui. Nós temos aqui Eucana, Penina e Ana. Eucana, um homem, Penina, uma mulher que tinha filhos, e Ana, uma mulher que estava sofrendo exatamente porque não podia ter filhos. Olha que triste. Naquele tempo, uma mulher que não podia ter filhos era uma mulher humilhada, sem alegria. Era uma mulher em que faltava o brilho na sua vida, porque as mulheres precisavam dar filhos às famílias, dar continuidade ao crescimento familiar, né? E neste caso, Ana não tinha esta possibilidade. Por tudo isto, Ana se sentia uma mulher humilhada, uma mulher frustrada. A frustração e a humilhação de Ana eram algo notório. E ainda assim era somado porque ela sofria uma perseguição por Penina, como nós vimos aqui no versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Veja bem que Penina não tocava num ponto, porque Penina, você dorme demais. Penina, não. Penina não, Ana, né? Ana, você dorme demais. Ana, não. Penina tocava aonde doía demais. Então, nós podemos aqui concluir que Ana era uma mulher perseguida. Ela era frustrada, humilhada e era perseguida por Penina. Isso gerou, obviamente, na vida de Ana, um sofrimento diário, um sofrimento, uma tristeza que era notória, a ponto de que o seu marido percebeu o que ela estava acontecendo. Por quê? Porque ela chorava muito, ela não comia e ela vivia desanimada, não é? Diz assim ainda no 6, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, o 7. E assim fazia ele todo ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia, ou seja, ela chorava e não comia. Se você chegar para qualquer médico hoje e falar assim, eu não estou bem, o que está acontecendo com você? Eu não estou bem, eu estou assim, eu estou assado, eu não tenho alegria para nada, eu só choro, eu não como. Ele, primeira coisa, vai dizer assim, olha, eu vou te passar um medicamento porque você está iniciando um processo de depressão, um processo depressivo. O seu quadro é de depressão. Então percebam que a situação de Ana não era fácil. Qualquer médico que observar o estado de Ana aqui vai falar, você está iniciando um processo de depressão, ou então já está numa depressão, caminhando para uma depressão profunda, exatamente por esse cenário que se formou na vida de Ana. Então no versículo 8, olha o que diz, isso aqui é apenas a título introdutório, para a gente entender a gravidade da situação de Ana, né? Versículo 8 diz assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste, né? O semblante caído, falta alegria de viver, por quê? Olha o que ele pergunta. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ainda assim, por mais que Eucana a amasse muito, conforme a própria palavra diz, que ele dava a porção dobrada a ela, não é? Ainda que Deus fechasse a sua madre, ele a amava, dava a porção dobrada. Ele perguntou para ela, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Até quando nós somos amados pela nossa família,
até aqueles que muitas vezes nos amam e nos querem bem, falta a compreensão do momento difícil que estamos passando. Às vezes uma pessoa de fora compreende melhor do que os de dentro, do que os que vivem conosco. Falta às vezes a compreensão, falta às vezes uma visão mais aguçada para perceber a gravidade da situação. Esse é o cenário que Ana estava passando aqui. Por que eu estou citando isso? Porque muitas vezes é o cenário que muitos de nós passamos. Talvez não num nível tão profundo como o de Ana. Talvez não por uma razão da falta da possibilidade de gerar filhos, mas muitas vezes problemas do dia a dia nos afetam tão gravemente, tão profundamente, quanto o que demonstra aqui na vida de Ana. Nos falta alegria, muitas vezes nos falta a vontade de comer, a vontade de viver, que é um estado muito mais grave. Mas o fato é que o que vem pela frente é o que todos nós, como cristãos, devemos fazer. Do versículo 9 em diante, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Qual a ação de Ana diante do cenário que se formava na vida dela? Se derramar diante de Deus e orar. Eu quero chamar a atenção, esse é o cenário introdutório que eu quero tratar com os irmãos. Tá? Mas o que acontece? Às vezes o problema é tão grande na nossa vida que nós nos colocamos diante de Deus diariamente, clamando, mas o nosso problema é tão grande, ficamos cegos diante do nosso problema e começamos a orar de uma forma mecânica e muitas vezes egoísta. É aí que eu quero apontar. Esta é a problemática que eu quero trazer para a nossa igreja nesse momento. Nosso problema às vezes é tão grande que nos cega do que verdadeiramente é a oração. A oração é o que mais precisamos para resolver o problema, mas precisamos fazer de forma correta. Muitas vezes nós fazemos isso de forma errada e de forma involuntária e sem nenhuma má intenção, realizamos orações egoístas. Então precisamos entender. Olha o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Eu quero até convidar os irmãos para fazer uma tarefa. Hoje nós vamos falar sobre isso brevemente, mas quando você estiver orando, observe a sua oração. Qual o maior conteúdo que tem na sua oração? É uma adoração a Deus? É um louvor ao Senhor? É uma submissão à vontade poderosa de Deus? Ou é uma necessidade exclusiva de atenção sobre você e uma necessidade de que Deus realize os seus sonhos, seus desejos, suas necessidades? Nós precisamos observar isso. Muitas vezes nós oramos sempre eu, e não fazemos por mal. É um erro que às vezes cometemos sem má intenção, mas esquecemos que a oração não deve ser assim. Então é isso que eu quero falar com os irmãos. Como deve ser a nossa oração, e nós vamos tomar como exemplo aqui a oração de Ana. Temos muitas orações pela Bíblia, mas vamos tomar o exemplo de Ana para que nós possamos observar alguns conteúdos que devem compor a nossa oração. Tá legal? Vamos então dar prosseguimento. Nosso objetivo é como devemos orar ao nosso Deus. A nossa oração, primeira coisa que eu gostaria de tratar com os irmãos, não é o primeiro objetivo, mas assim, a primeira observaçãozinha é que a nossa oração deve ter início, meio e fim. Guarde isso. Isso aqui é só uma forma pedagógica, para a gente poder observar o ensino desta noite, tá legal? A nossa oração precisa ter como uma redação, como um estudo, só uma forma da gente aprender. A nossa oração precisa ter início, meio e fim, tá legal? Tomando por base esta estrutura que eu acertei com os irmãos, nossa oração, início, meio e fim, eu quero então tratar verdadeiramente o primeiro ponto da nossa oração, que é o início. O início da nossa oração tem como exemplo a oração de Ana no versículo 11. Olha como ela começa a sua oração. Versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos. Olha só, Senhor dos exércitos. Nesse momento aqui, ela está mostrando a quem ela está se dirigindo. Ela está se colocando de uma forma pequenina diante de um
um grandíssimo Deus, não, né? Diante de um Deus maravilhoso, majestoso, Senhor dos exércitos, todo-poderoso. E eu quero dizer o que com isso? Um exemplo para nós é que as nossas orações, elas precisam iniciar adorando a Deus. Independente se a sua oração é uma simples petição, é um simples agradecimento ou um grande agradecimento, independente de qualquer coisa. A nossa oração, ela precisa iniciar mostrando o grandioso Deus a quem nós estamos nos dirigindo, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é o galardoador. Como diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós precisamos cumprir o que está escrito aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós chegarmos com nossos corações apenas sofridos pela causa que estamos vivendo, nós não estamos demonstrando fé. Fé verdadeiramente vem de um coração contrito, um coração que deseja agradar o coração de Deus, que deseja agradar a Deus. Então, ainda que estejamos sofridos, ainda que estejamos amargurados, como Ana estava, olha como ela começa a orar. Senhor dos exércitos. É assim que nós devemos orar. Senhor, Tu és o grandioso. Nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer que estamos diante daquele o único que pode resolver o nosso problema. O único que pode verdadeiramente dar a atenção que nós precisamos. Precisamos mostrar, antes de tudo, que Ele é Deus e nós somos apenas servos. Né? Gênesis capítulo 18, versículo 27, diz assim: disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Olha só que observação bonita para as nossas vidas. Olha como Abraão, né? Olha como Abraão se colocava diante de Deus. Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Isso é um reconhecimento de grandiosidade. Então, não há poder nas nossas palavras, mas há poder em reconhecer que Ele é que é poderoso e Ele é quem se torna galardoador daqueles que o buscam, conforme nós vimos agora em Hebreus. Não há, amados, nós precisamos guardar isso. Por mais que nós estejamos sofridos, por mais que estejamos desejosos de um milagre de Deus, não há poder em palavras oradas. Não há poder em eu virar para Deus e falar: Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, porque o poder está nele. O poder está em Deus. Então, se nós estamos em uma reunião de oração, nós estamos aqui senão porque cremos que há um Deus que está ouvindo as nossas orações. E por conta disso, isso vai interferir também no meio que nós vamos falar. Mas, amados, não há poder nas nossas palavras só porque estamos orando. Há poder em Deus, Criador de todas as coisas, e somente nele há poder e glória. Existe uma frase de Karl Barth que diz assim: nossas orações são fracas e pobres. Entretanto, o que importa não é que nossas orações sejam fortes, mas que Deus as ouça. Olha só, percebam, não há, entretanto, as nossas orações são fracas e pobres. Entretanto, o que importa não é que nossas orações sejam fortes, mas que Deus as ouça, porque se Deus não estiver ouvindo, o Deus que é poderoso para realizar não estiver ouvindo, de nada vai valer as nossas orações. Querem um bom exemplo? Quando nós estamos passando mal, quando estamos numa situação sofrida, nós ligamos para o médico, tá? Ligamos para o médico e falamos: eu estou sentindo isso, aquilo, você é meu médico, né? Você me conhece, já sabe as coisas que eu sinto, já sabe como é que é, né? Eu estou precisando de um remédio. Aí o médico vai e passa um remédio, aí o irmãozinho vai, toma o remédio e começa então a se sentir melhor. A ligação que teve poder, a ligação foi quem ajudou, ou foi o médico no seu conhecimento e na sua destreza na medicina que lhe orientou um bom medicamento? A ligação foi apenas um elo de ligação
entre você e aquele que poderia resolver o seu problema. A oração é assim, meus irmãos, né? A oração em si é um elo de ligação e relacionamento profundo que liga Deus a nós. Aquele que pode resolver o nosso problema a nós que estamos repletos de problemas. Tá? Então, há poder no Senhor. E nós devemos iniciar a nossa oração reconhecendo isso, reconhecendo que Ele é quem pode resolver o nosso problema e de forma muito humilde reconhecemos que não merecemos nada. Somos pecadores e carecemos da glória e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Então esse é o primeiro ponto. O início da nossa oração deve ser adorando ao grandioso e maravilhoso Deus. Seguindo a estrutura que nós falamos no início, meio e fim, vamos agora falar do meio, né? O meio, nós ainda observamos aqui a oração de Ana, no versículo 11, né? Depois de dirigir a Deus como Senhor dos exércitos, Rei dos exércitos, então Ana apresentou as suas petições. E ela então começa a colocar diante de Deus as suas necessidades. Mas eu quero dizer que nós, a partir desse momento em que adoramos e reconhecemos a Deus como início da nossa oração, nós então podemos apresentar as nossas petições e os nossos agradecimentos. Mas precisamos fazer isso com sabedoria. Lembra que eu falei lá no início? Muitas vezes tornamos a nossa oração mecânica, costumeira, e fazemos coisas que não devemos. Começamos a colocar diante de Deus as nossas necessidades e petições de uma forma que não é a ideal diante de um Deus grandioso, que é o nosso Deus. Olha o que Calvino diz em uma das suas frases. Os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que ele desconhece, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo, como se ele fosse relutante. Né? Calvino ele traz uma observação aqui importante, que, primeiro, nós não devemos nos colocar diante de Deus como se nós estivéssemos informando a ele do nosso problema, como se ele não conhecesse as coisas que nós conhecemos. Observe aqui a oração de Ana. No versículo 11, ela diz assim, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, olha só, olha a frase dela, observe, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, ela não fala assim, Senhor, eu estou aflito. Eu estou aflita. Senhor, eu estou assim, eu estou... Não, ela falou, se atentares para a aflição, ou seja, ela já tratou como, Deus sabe da minha aflição, Deus sabe que eu estou sofrendo. Isso é maturidade espiritual. Isso é maturidade na intimidade com Deus, é uma intimidade madura, de quem verdadeiramente sabe que não precisa ficar informando a Deus das nossas necessidades, mas vai direto ao ponto. Senhor, faz isso, Pai. Tu sabes, logicamente depois de adorá-lo, né? Como nós falamos, o início da oração é adorando, mas colocando para Deus e já tratando como se Deus soubesse de todas as coisas, porque Deus verdadeiramente sabe todas as coisas. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar as contas. Deus sabe todas as coisas. Não há nada que você apresente a Ele que Ele não sabe. Então, precisamos ter atenção com essas questões de ficar apresentando a Deus problemas que Ele já sabe. Mas vamos bater um papo com Deus, conversar com Deus, verdadeiramente colocando para Ele as nossas necessidades, o que precisamos. Porque Ele já sabe o que você tem passado. Mas coloca, Deus, atenta. Observa, Deus, o que eu estou passando, Pai. Vem com provisão, Senhor, porque Tu sabes que eu tenho vivido desta forma, não é? Deus sabe todas as coisas. Temos que ter atenção também com vãs repetições, né? Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Muitas vezes nós oramos de forma repetida, não é? Porque temos a impressão e a sensação de que Deus não está nos dando atenção. Isso pode ser até uma falta de fé, meus irmãos. Pode ser, muitas vezes, uma falta de fé, porque nós precisamos verdadeiramente entender que Deus, basta que você fale uma vez, Ele já sabe. Se você entende que Ele já sabe, você nem precisa ficar repetindo. Mas coloque-se diante do Senhor, né?
de uma forma mais simples, mais objetiva, porque ele sabe o que você está passando e não é o muito repetir, a muita insistência é que vai fazer com que Deus se apresse em resolver o seu problema. Tá? Então nós precisamos verdadeiramente também ter esse cuidado. Mas um cuidado que eu gostaria de externar com os irmãos nesse momento do meio da oração, momento das petições, dos agradecimentos, é que nós precisamos não orar por motivos inflamados, pelos nossos desejos inflamados, muitas vezes sem perceber. Tá? O que acontece? Quando alguém ora por uma promoção no trabalho, vamos supor que você quer chegar a ser chefe do setor em que você trabalha. Existe lá um chefe. Isso aí uma vez eu ouvi de uma pessoa. Existe lá um chefe. Para que você ocupe o lugar dele, ele tem que sair. Muitas vezes nós podemos desejar que aquela pessoa saia daquela posição para que você ocupe. Isso é uma oração inflamada. Não devemos fazer isso. Porque muitas vezes, sem perceber, estamos desejando o mal daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa vai ser mandada embora. Às vezes o seu desejo é que aquela vaga esteja vaga para que você ocupe, e às vezes vem um desejo ali, aquela pessoa tem que ir embora. Então, sabe, uma vez eu ouvi uma orientação, sabe o que nós temos que fazer? Senhor, abençoa aquele homem para que ele seja promovido e transferido com sua família para um lugar maravilhoso, um lugar que seja bênção na vida dele e que verdadeiramente eu possa ocupar este lugar. Perceberam a diferença da oração? Perceberam a diferença que é quando a nossa oração não é inflamada, mas ela visa o bem, ela não visa interesses somente próprios e particulares? Esta é uma oração que agrada o coração de Deus. Que você tem cuidado em desejar uma coisa, mas aquilo não vai trazer mal a ninguém. Tá? Então precisamos ter muito cuidado com isso. Né? Saber que Deus sabe todas as coisas, entender e orar como se fosse assim mesmo. Deus sabe tudo. Né? Não precisamos ficar insistindo para Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Isso demonstra falta de fé da nossa parte. E também não orarmos de uma forma inflamada, mas uma forma que agrade o coração de Deus, uma forma que retribua em bênçãos para alguém, uma forma que você veja algo acontecer e aquilo possa servir de exemplo do poder de Deus para outras pessoas, né? Que foi o que Ana fez aqui. Ela fez um propósito com Deus. Ela disse: benignamente atentares para a minha aflição, de me lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor. Olha só, ela fez um propósito com Deus. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela prometeu a Deus que se Deus abençoasse ela retribuiria como forma de agradecimento, porque Deus ele não quer nada, ele quer o nosso coração, e ela ofereceu o coração a ele como o mais, ou seja, ela queria algo grandioso na vida dela, mas como forma de agradecimento, o que ela queria de algo tão grandioso, ela daria para Deus de volta. Olha só, isso é uma oração madura de alguém que tem uma intimidade madura com Deus, não é? Então, precisamos pensar assim, início, meio. No meio, devemos então colocar com sabedoria as nossas petições e os nossos agradecimentos a Deus. Dando continuidade então à estrutura que montamos, né? Início, meio e fim, nós vamos partir para o fim agora, a finalização da nossa oração. E nesse momento nós então reconhecemos a soberania de Deus, orando em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Né? Olha só, se você observar aqui a oração de Ana, ela de forma nenhuma ela se coloca com imposições diante de Deus, com exigências diante de Deus, mas ela se coloca com um coração extremamente submisso. Percebam que tudo que ela fala, ela bota assim, versículo 11 em diante, né? Quando ela começa, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, olha só, e da tua serva te não esqueceres, e se lhe deres um filho varão, ela então diz o que ela fará. Isso aqui é demonstração de submissão. É uma demonstração de que ela não está impondo nada a Deus. De que ela aqui reconhece que Deus pode dizer não. É verdade. Muitas vezes nós tratamos Deus, e muitas religiões tratam Deus
como se eles estivessem submissos a nós. Queridos, eu não estou dizendo que a nossa igreja faz isso ou que nós fazemos isso, mas de uma forma muitas vezes involuntária, ficamos chateados com Deus quando não vemos o que nós gostaríamos acontecer. Quando aquilo que estávamos temerosos de acontecer, acontece, ficamos magoados com Deus. Desanimamos de ir para o culto, desanimamos de participar da escola dominical, desanimamos de viver uma vida na alegria da presença do Pai. Tá? Deus compreende todas essas coisas, mas nós precisamos entender que no momento em que nos colocamos diante do Senhor, estamos submissos à vontade do Pai. Isto é uma oração que agrada ao coração de Deus, reconhecendo a sua glória, oferecendo com sabedoria a Ele as nossas petições, os nossos agradecimentos e, por fim, finalizando a oração, sendo submissos. Senhor, faça isso se for da Tua vontade, Pai. Por muitas vezes, eu gosto de falar para Deus, Senhor, tantas coisas lhe apresentei nesse momento, mas tudo isso está submisso ao Teu poder, submisso à Tua vontade, submisso à Tua administração, submisso aos Teus planos, Pai. Então, ainda que Tu digas não a mim, conforte o meu coração com não, Pai. Olha só, às vezes eu falo isso, eu quero tanto uma coisa de Deus, que quando eu falo isso eu fico temeroso, eu falo, ai, Pai, a sensação que eu tenho é que eu estou dizendo assim, Deus, eu quero muito isso, mas, tá, eu sei que, eu fico assim, mas é assim mesmo. A nossa vida precisa estar submissa à vontade de Deus. A nossa oração precisa estar submissa ao plano que Deus tem para nós. Porque Deus sabe todas as coisas, né? Querem um bom exemplo? A vida inteira, enquanto estamos submissos ao cuidado e à vontade dos nossos pais, porque depois de um tempo a gente casa e então cuidamos, Deus nos abençoa e nós cuidamos então da nossa vida, né? Da nossa esposa, filhos, marido, né? Enfim. Mas enquanto estamos ali na casa dos nossos pais, todo dia nós ouvimos não dos pais. Ah, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, pai, me dá. Não, não é o momento. E às vezes os nossos pais nem têm aquele cuidado. Poxa, meu filho, não, nesse momento não dá, né? Deus, ele às vezes diz não, mas ele conforta o nosso coração, ele cuida. Às vezes nossos pais falam, não, tá doido, rapaz, que isso? Não vou comprar. Às vezes eles são duros. Alguém deixa de amar os pais por causa disso? Não. Ele continua sendo pai e continua sendo mãe. Então a nossa vontade, as nossas orações precisam estar submissas à vontade de Deus, porque o nosso compromisso, olha só, o nosso compromisso não é com o milagre, o nosso compromisso é com Deus. É com Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, ele não é bom só se ele realizar o que nós queremos, né? Nós temos ouvido muito aí aquele louvor, né? Ele continua sendo Deus, temos esse, e ele continua sendo bom, né? Ele continua sendo bom, independente se ele diz sim ou não para nós. E existe aquele louvor que ele é Deus, mesmo que se ele realizar, ou mesmo se ele não realizar, ele continua sendo Deus. E o nosso compromisso é com Deus e não com o seu milagre. Não com se ele fizer o que nós queremos. Então, não baixe sua cabeça, não desanime se em algum momento Deus disser não para você. Creia e permaneça com sua fé firme de que ele tem propósitos que precisam que seja dessa forma. Não é fácil, né? Às vezes é muito difícil, mas nós precisamos crer. Lá no início nós falamos em Hebreus, não é? É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, precisamos ter fé de que Ele faz sempre o melhor para nós e para as nossas vidas. Né? E existem algumas doutrinas aí que resolvem dar ordens para Deus. Isso não é submissão. Eu determino a salvação na sua vida, eu determino a cura, eu determino... Isto não é demonstração de submissão. Isto é determinação de que você orou, então que Deus... tem a obrigação de fazer, como se o poder estivesse na oração e não em Deus. Se a minha oração é bonita e poderosa, vai acontecer. Não é assim. Não é assim. Isso é falta de fé, isso é falta de sabedoria teológica, é falta de conhecimento, é falta de entendimento da palavra de Deus. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Deus, ele não é o nosso escravo. Deus, ele é Deus, o nosso Senhor, né? Então, nós precisamos verdadeiramente estar submissos
a vontade de Deus. A vontade de Deus, tá? E ao terminar a nossa oração, precisamos então orar a Deus dizendo: Deus, todas essas coisas eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. O nome do nosso Salvador tem poder. João capítulo 14, versículos 13 e 14 diz assim: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O mundo jaz do maligno, mas por meio de Jesus nós fomos libertos do pecado e das mãos de Satanás. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Quando colocamos diante de Deus, falamos: Senhor, eu falo tudo isso para ti, porque o véu foi rasgado pelo meu Salvador, o teu Filho amado que o Senhor entregaste para morrer em meu lugar, que o Senhor me entregou para morrer em meu lugar. É no nome dele que eu oro, Pai. E o próprio Jesus nos orientou para que fizéssemos dessa forma. Então, queridos, eu concluo essa breve mensagem dizendo que nós precisamos verdadeiramente exercer uma vida de oração. Nós precisamos orar com cautela, precisamos orar de uma forma que agrade o coração de Deus. Todas as nossas ações precisam visar e objetivar agradar o coração de Deus e não o nosso próprio coração. A nossa alegria está no Senhor. A nossa felicidade está no Senhor. A alegria de ver o milagre de Deus é resultado de uma alegria de servir a Deus em primeiro lugar. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Queridos, o próprio Jesus nos orienta que nós precisamos manter uma vida de oração sem esmorecer. Seja ela ouvindo um sim, seja ela ouvindo um não de Deus. Precisamos sempre estar adorando. A nossa oração precisa sempre agradar o coração de Deus. E para finalizar, abram ali, só passem uma página no capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Olha a oração de Ana depois que Deus a abençoou. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E assim segue, uma verdadeira oração de adoração a Deus. Isso é um coração alegre, mas ela estava disposta a ouvir o não de Deus. Mas ouvindo sim, ela retribuiu e cumpriu tudo o que ela prometeu em seu voto com Deus. Meu amado irmão, guarde essa palavra no seu coração. Vamos viver por meio dela alegremente na presença de Deus. Que Deus nos abençoe e que todos tenham um restante de noite maravilhoso. Um forte abraço e fiquem com Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que benção esse culto conduzido pelos nossos adolescentes. Louvamos a Deus pela vida de cada um deles. Agora nós vamos receber a bênção do Senhor. Feche seus olhos. Povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado da Praia da Bica, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra. Não somente hoje, mas pelos séculos de séculos, a igreja diz: amém. Deus abençoe, irmãos. Paz.